Boa tarde para todos os presentes. Bem, segundo a Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana ele está consagrado no artigo 1º e em nenhum momento ele é excluído para os militares. Isso significa que o Estado, materializado no modo de agir da administração militar, deve respeitar esse princípio, que é vetor, o qual é alicerce para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem, o Decreto Estadual 43538, de 3 de abril de 2012, ele versa sobre a questão não só do rasgo do sólido, mas como da carga horária. Nos parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. Quando policial civil, militar, bombeiro militar ou agente penitenciário estiver trabalhando sob regime de escala, só serão considerados turnos adicionais àqueles que, tornando-se em conta o mês com duração de 30 dias, excederem a 144 horas mensais de turnos regulares. Parágrafo 2º. Quando policial civil, militar, bombeiro militar ou agente penitenciário estiver trabalhando sob regime de expediente, só serão considerados turnos adicionais àqueles que excederem a 40 horas semanais efetivas para expedientes regulares. Ou seja, para a atividade fim, a carga horária é de 144 horas mensais, para a atividade meio, 40 horas semanais. Isso para a polícia militar e demais órgãos de segurança. Pois bem, o BOL 070, 16 de abril de 2012, ou seja, posterior ao decreto, ele diz que a escala ela voltaria a ser o que é, na verdade, hoje, 12 por 24, 12 por 48, e tal fato seria temporário. O que seria temporário já passou de 2 anos. Eu não conheço nada que seja temporário que ultrapasse 2 anos, sinceramente. E eu não sei até quando vai a atual escala, porque não tem uma tempestividade, vai até a data tal. O entendimento seria que iria até dezembro, pois, considerando o aumento na criminalidade, considerando as festas de fim de ano, ou seja, o entendimento seria que tal escala... Você refere a questão do rádio compulsório? Não, sobre a atual jornada de trabalho excessiva. Seria até dezembro de 2012. Só que se estende até os dias atuais. Pois bem, e um decreto só pode ser revogado por outro decreto. O boletim não tem força jurídica, não tem força legal para revogar o decreto. O artigo 24, eu gostaria de não ser repetitivo do que eu falei em dezembro, mas o artigo 24 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele versa sobre os direitos de repouso e lazer, inclusive a limitação das horas de trabalho. O artigo 149 do Código Penal, ele diz que o trabalho análogo aos escravos, ele dá-se a jornada exaustiva. E o policial militar já tem a jornada exaustiva somada ao rasgo compulsório. E isso é escala, porque se o policial militar faltar, ele vai responder administrativamente pela falta. Ele não simplesmente vai deixar de receber o dinheiro, ele pode ter o cerceamento do direito de viver dele por conta de uma simples falta ou até mesmo atraso. Pois bem, a resolução número 3.542, de 7 de julho de 2000, no capítulo 5, trata da jornada de trabalho operacional na Polícia Militar, no artigo 8º da linha D, e diz o seguinte no texto: folga, espaço de tempo que fecha um ciclo de empenho em que o militar fica desobrigado à escala de serviço para a complementação da sua recuperação orgânica. Já a portaria interministerial 4.226, de 31 de dezembro de 2010, no artigo 14, ela refere-se, no caso, à folga e às atividades de treinamento. As atividades de treinamento fazem parte do trabalho rotineiro do agente de segurança pública e não deverão ser realizadas em seu horário de folga, de maneira a serem preservados os períodos de descanso, lazer, conveniência sociofamiliar. Ou seja, a folga, ela não é uma concessão no sentido de você não tem direito, você vai ter. Uma concessão do direito de você ter direito e você tem que gozá-lo. Então, tirar o profissional da folga, inclusive pelas portarias, o profissional policial, é algo muito sério. E como eu falei no ano passado, necessidade de serviço sempre haverá. O fato de haver mais roubos ou menos roubos
há necessidade de serviço. Se não houver, a Polícia Militar não tem mais o porquê existir. Nós existimos pela necessidade de serviço. E hoje, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Governo Federal, DESIP, DEGASE, tem a escala 2452. Será que não há necessidade de serviço para eles? O nosso é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Sim, mas organicamente e humanamente, será que o policial deve se submeter a uma escala excessiva? E, para fechar, para se dar um salário, sempre a alegação que o efetivo é muito grande. Não há dinheiro para pagar todos os profissionais da Polícia Militar, pois o efetivo é inchado. Mas para se dar uma boa escala, o efetivo é sempre pequeno. Não tem efetivo para que os policiais possam gozar de uma folga maior. Então a pergunta que fica é: o efetivo é grande ou é pequeno? Muito obrigado. Obrigado. Agora, vamos fazer um comentário sobre alguém. Quem é o próximo inscrito? Porque acabou que me deram uma relação aqui de alguém quer falar? Alguém mais quer falar?